Evolução temporal do uso da terra no QGIS com dados MapBiomas. Para essa atividade, nós vamos verificar, comparar anos diferentes de uso da terra para identificar que alterações ocorreram. Então vamos começar aqui carregando os nossos rasters com o uso da terra reclassificado. Então, estão todos aqui. E só de olhar aqui, visualmente, vamos desligar todos, com exceção 2018 e 85. Se eu desligar o 2018, o 85 fica ligado, tá? Se eu ligar o 2018, o 85 fica sob ele, fica escondido e não aparece. Então, só assim a gente já consegue perceber que há uma alteração, ó. Tem uma alteração grande aqui, principalmente na área de vegetação, mas também na área de solo descoberto, que é aqui principalmente na área urbana, tá? Só que essa alteração a gente consegue perceber é visual, então não tem como, não, quantos hectares, quantos quilômetros ou quantos metros quadrados, não dá. Para isso nós precisamos fazer uma computação, então vamos usar para isso um complemento chamado SCP, Semi-Automatic Classification Plugin. Vamos selecionar ele aqui, ativá-lo. Ele deve ter sido instalado no vídeo de configuração do QGIS, a gente ensina como instalar, então deve ter sido instalado naquele momento. Se não foi, é só buscar aqui e fazer a instalação. Vamos dar um close. Ele carrega aqui. Dá para a gente tirar essa camada e trazer de novo aqui, e daí ela não fica sobreposta. Então a gente consegue alternar entre as camadas. Aqui nós vamos ativar o pós-processamento e Land Cover Change, quer dizer, mudanças de uso da terra. Vamos dar um reload aqui. Nós queremos 85 para 1990. Não esqueçam de desmarcar Report Unchanged Pixels, ou seja, reportar ou narrar ou informar também pixels que não sofreram alterações. Então eu quero saber o que sofreu alteração também, tá? Então de 85 para 1990, vamos recortar. Então aqui, Map Biomas 1985-1990. Então, alterações de 85 para 90, salvar. Terminou, ele reporta aqui o resultado, tá? Então, o que é esse resultado? Tem o código de mudança, então ele vai criar uma matriz com valores de 1 a 12, certo? Valor 0 nessa matriz é sem alterações. Valor 1 é que era classe 1, virou classe 3. Valor 2, que era classe 1, virou classe 4. 3, que era classe 1, virou classe 5. 4, classe 3, virou classe 1. 5 era classe 3, virou classe 4. 6 era 3, virou 5. 7 era 4, virou 1. 8 era 4, ficou 3. 9 era 4, ficou 5. 10 era 5, virou 1. 11 era 5, virou 3. E 12 era 5, virou 4. E na frente, a área de cada... a quantidade de pixels para essas alterações. Lembrando, classe 1 é florestal. Classe 2, na minha área de estudo aqui não tem, mas classe 2 seria vegetação natural não florestal. Classe 3 é agropecuária. Classe 4 é área descoberta, geralmente associada à mineração, área urbana, área industrial ou estradas. Classe 5 são corpos d'água. E classe 6 é a área não classificada, que não conseguiram clicar, não tem ideia do que é. Nós não temos nada de classe 6 nem de classe 2 na nossa área. Classe 6 para o Paraná, acho que não tem nenhuma área que tem, tá? E vamos fazer mais uma vez aqui, só por motivos de estudo, verificar o período completo, tá? Então, run 1995 até 2018.
Eu recomendo que para vocês façam, então eu quero estudar toda a área, então eu recomendo que façam para todos os anos, tá? De um para o outro, 85 para 90, depois de 90 para 95, depois de 95 para 2000, depois 2000 para 2005 e assim por diante até finalizar, tá? Então tem todo o período para poder fazer comparação. Vamos voltar aqui em docas, ó. Eu fiz para 2 só para a gente testar. Vamos deixar só isso aqui ligado agora. Tá. Então, 85 para 18, 2018. Como é que nós vamos verificar isso daqui? Vamos entrar. Tá? Primeira coisa que a gente faz sempre é vir aqui. Opa. Muda aqui, desculpe. Aqui está empaletizado. Vamos mudar primeiro para banda simples falsa cor. Depois, configuração do valor mínimo e máximo. Muda de estimado para real. E aplicar. Tá. E aqui nós temos linear, intervalo igual, as classes de 1 a 12. Então, são 12 classes. 13 contando o zero, se formos contar o zero, tá? O zero seria um valor no data. Porém, esse plugin ele não trabalha com o no data. Aí a gente tem que fazer o no data manualmente desse jeito. Ó. Deixa o zero valor vazio, espaço. E a cor aqui nós vamos deixar totalmente transparente. Tá? Se eu der um aplicar, a gente já vai ver. Ó. Ficou transparente. A classe, as classes 1, 2 e 3 são classes que houve alteração de 1 para alguma coisa. Então, é um desflorestamento. 1 para 3. Opa. Então, nessa área era 1, era floresta, virou agricultura. 2 é de 1 para 4. Então, era agricultura, virou alguma área urbanizada. Ou estrada, ou cidade, ou mineração, ou industrial. Opa. Por algum motivo ele não está gravando. Ah, tá. E o 3 é uma área que era floresta e foi inundada. Tá? Essas 3 nós vamos deixar a cor vermelha. Vermelha por quê? Porque é para destacar bem a área que houve desflorestamento. Nos itens 4, 7 e 10, 4, houve um florestamento, tá? Então, no 4, foi florestamento de 3 para 1, então era agropecuária, virou floresta. No 7, de 4 para 1, então, ou era uma área... Oxi. Já marquei o 4 para 1, por isso que ele não está aceitando, não. Ou era uma área... Isso. Que tinha uma estrada, uma mineração, alguma coisa assim, e que foi florestada. E o 10 é uma área que era água, provavelmente algum lago, alguma coisa assim, que foi ou uma barragem, alguma coisa que tinha água, que era classificado com água 85,
Em 2018, ele sofreu alterações para floresta, certo? Então, uma área que foi florestada. Essas áreas nós vamos classificar sob a cor verde. Então, tudo que foi florestado, nós vamos deixar verde. Isso. E aí os outros são áreas que sofreram alterações entre si, ou de agricultura para área urbana, ou de área urbana para agricultura, ou então são alterações que, num primeiro momento aqui, nesse foco aqui que a gente está falando sobre, podemos florestal, alteração florestal, posso deixar desligado aqui no primeiro momento. Posso depois verificar, não, a área que foi inundada, então a área que que sofreu inundação, que foi mudada para 5, eu poderia deixar como azul, só um exemplo. Então, dá para fazer alterações diferentes aqui se quiser, mas a princípio, a gente vai ver dessa maneira. Então, tudo que está em verde são áreas que não tinha floresta e a partir desse momento tem. 30 anos depois, quase, de 85 para 2018. Tá? Então, mais de 30 anos. Hoje tem floresta, não tinha antes, 33 anos. Tá? O que é vermelho é o contrário, era uma área de floresta que foi derrubada, foi tirada da floresta. E o que está em amarelo sofreram outras alterações. O que está em branco não sofreu alteração. Continua sendo o que era. Isso significa o quê? Que tem áreas de floresta aqui que não estão aparecendo. Tá? Então, ele não está mostrando tudo que é floresta. Ele está mostrando só o que sofreu alteração. Tá? Então, as alterações sofridas. Nós podemos ainda trabalhar onde foi salvo a matriz, também foi salvo um arquivo, CSV. Esse arquivo CSV pode ser aberto no nosso programa que trabalhe com tabelas, planilhas, tá? Excel ou Calc, e a gente pode fazer algumas, isso aqui em valores, tá? Ou até mesmo em percentual, se for o caso, se a gente tiver a área toda. Mas aqui ele está colocando quantos pixels sofreram alterações em cada uma das áreas. Tá? Então, nós sabemos que um pixel no Map Biomas, ele tem 30 por 30 metros. Se nós transformarmos isso daqui em metros quadrados, nós vamos ter 900 metros quadrados. Então, 11.246 pixels é igual a 11.246 vezes 900. Então, eu tenho o valor em metro quadrado. Então, aqui, M2, metros quadrados. Um hectare tem 10.000 metros quadrados. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir por 10.000, eu vou ter o valor aqui em hectares. Então, aqui em metros quadrados e aqui em hectares. 1 quilômetro quadrado tem 1 milhão de metros quadrados. Então, se eu pegar esse valor aqui e dividir por 1 milhão, eu vou ter a área que sofreu alteração em quilômetros quadrados. E eu ainda posso agrupar. Então, por exemplo, isso daqui, a soma desses três aqui, me dá a área que foi desflorestada. A soma deste, este e este, me dá a área que foi florestada. Então, dá para fazer algumas comparações aqui e avaliações. Tá? Eu recomendo que seja feito isso daqui para todos os períodos. Então, fazer uma avaliação de 5 em 5 anos e essa avaliação do período final. Tá? Isso aqui dá uma boa visão para a gente de como
sofreu, como evoluiu o uso da terra nesse período. Dá até para comparar essas alterações com atividades de programas governamentais no período. Ok? Então, é isso por enquanto e bom trabalho para vocês no QGIS.